João, Evangelho segundo João, capítulo de número 15, você vai encontrar aí Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 15, a gente vai ler dos versículos de número 1 ao 8, é esse texto que Deus vai trazer algo poderoso para a gente, em nome de Jesus, a Tua palavra aberta, Senhor. Retira agora todo e qualquer possibilidade da gente não compreender o que o Senhor quer para nós nesses dias. Muito pelo contrário, mas venha com, ó Senhor, a Tua revelação profética, para que as nossas vidas estejam verdadeiramente de acordo e alinhado com a Tua palavra, porque ela é o Teu poder para aquele que crê, e assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então imagine que a gente faz algumas ministrações a respeito da videira e dos ramos, e você pode já ter lido essa passagem, mas o importante é que a gente tenha uma compreensão melhor da exatidão do que Deus quer falar conosco desses versículos de 1 a 8. E aí logo depois que você ouvir essa ministração, você vai poder entrar no nosso canal do YouTube, e lá tem assim, vídeos para assistir mais tarde, ou depois eu vejo esse vídeo, ou vídeos para assistir posteriormente. E você vai encontrar lá no canal do YouTube da Igreja Missão Apacentar, uns vídeos para assistir mais tarde, e lá tem 4 vídeos que vai falar sobre a poda, a corta da vide, como é que se dá toda essa agricultura relacionada com a videira. E então a gente vai ter uma compreensão da assistência que o agricultor tem e como se desenrola esse processo. São vídeos bem curtos, de 3 a 5 minutos. É importante que você não deixe depois de ir e verificar, para que fique bem guardado no teu coração essa palavra de Deus, para a gente nunca pecar contra Ele, como tem no Salmo 119:11, amém? Então eu sou a videira verdadeira, Jesus falando para os discípulos, e o meu pai é agricultor. Ele já traz aqui algumas revelações importantes. Primeiro ele vem se identificando como o grande eu sou, ele é o eu sou, e ele traz essa revelação logo de cara no primeiro versículo aí de João. Eu sou quem sou, eu sou Deus, então eu sou, e aí ele acrescenta a videira. Algumas palavras nesse texto, nesse contexto também de João 15, vai estar na Bíblia, em outras passagens, em outros livros, e inclusive no Novo Testamento também tem, mas elas todas na mesma conexão. É João que traz essa revelação de Deus para cada um de nós. Então ele diz o seguinte: a videira verdadeira é Jesus. Jesus é essa videira. Existe uma videira que não é verdadeira, mas ele é a videira verdadeira. A gente está falando aí de uma plantação de uvas, que vai dar muitas uvas, esses ramos, e eles vão dar bastante produção, e a gente vai perceber isso. E ele traz uma revelação também de que Deus é um pai. Ele fala, e meu pai. Então maravilhoso é poder termos um pai que nos guarda, nos protege, nos abençoa, zela pela nossa vida. Um pai que é protetor, um pai que é zeloso a ponto de nos guardar, nos livrar, nos abençoar. Eu sei que muitos de nós não tivemos referências de pai como deveria, porém, esse pai que Jesus traz aqui é um que já estava revelado lá em Isaías, inclusive no capítulo 63, versículo 14, ele vai dizer que Deus é pai. Deus já se revelava de pai desde o Antigo Testamento, para quem já pensava que Deus só viria com a mão forte, um todo-poderoso. Não, lá também, antes, no início de tudo, Deus vem se revelando para a humanidade como um pai, aquele que quer se relacionar com o filho, aquele que é um protetor e um provedor de tudo. E é lógico que quando Jesus fala que Deus é esse pai maravilhoso, é um espanto para todos aqueles que não entendem isso, ou que não tiveram referência de pai. Mas eu te convido nesse dia dos pais a estar aberto, tanto a mente quanto o coração, para receber o que tem de Deus como um pai.
Ele é o nosso Pai. E todo aquele que tem aliança com Cristo se torna filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Jesus deixou de ser unigênito para ser primogênito. Ele era o único e verdadeiro Filho de Deus, mas ele morre para que o Senhor pudesse ampliar a família dele e nos tornar mais do que servos, muito mais inclusive do que amigos, mas filhos. Então Jesus ele deixa de ser unigênito para ser primogênito, para que eu e você pudéssemos também compartilhar e fazer parte dessa família eterna como filhos e filhas do Senhor. Isso é maravilhoso. E ele traz a revelação do Pai como um agricultor. Então agora nós temos uma videira, e essa videira é a verdadeira, não é uma videira falsa. Ela vai produzir algo para a glória de Deus, ela vai frutificar, ela vai ser algo vivo e forte. Ao mesmo tempo, Jesus fala que Deus, ele é um Pai que se relaciona, tem vínculo afetivo, se comunica conosco, e ele é o agricultor dessa vinha. É lógico que esse agricultor, ele vai fazer de tudo para que essa vinha não estrague, não morra, não seja prejudicada, não seja abalada, que produza muito e possa ser próspera em saúde. É claro que o agricultor ele não vai investir para perder nada, muito pelo contrário, ele vai investir para que haja muito e muito mais para a glória e louvor do nome dele, amém? No versículo de número 2, a gente vai ver que Jesus diz assim, todo ramo, e aí ele já entra com uma palavra nova, e está identificando a cada um de nós. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso nos próximos versículos, que ele identifica o ramo, e esse ramo tem que estar nele. Então ele fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele dá um alerta, ele coloca as pessoas em vigilância e diz, olha, é o seguinte, esse ramo que está nessa videira, se ele não produzir, vai ser cortado. Não tem jeito. Se não produzir, não vai ficar aqui, vai ser cortado. E o que está relacionado com essa corta é o dar fruto. Interessante que aparece uma palavra chamada fruto, não é frutos, é sim um fruto. Então esse fruto é como se fosse uma tangerina que a gente abre e ela vai estar cheia de gomos. E lá dentro dessa tangerina, que a casca é única, é um único fruto, mas dentro, imagine que tenha 9 repartições, 9 partes que compõem a tangerina. Assim seria também o fruto que ele está falando assim, aqui nesse texto, que é de Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, que é composto por 9 partes: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, perseverança, domínio próprio, mansidão. É isso que ele está dizendo. Então, todo aquele que não produzir esse fruto vai ser cortado. Ele corta da videira, porque esse ramo não pode estar nele e não produzir. E o interessante é que na continuidade do texto ele diz, e todo que dá fruto ele poda. Aí ele traz uma palavra que se associa à corta, é uma poda. Ainda que vai retirar, não vai agredir ou colocar fora da videira, mas simplesmente ajustar, simplesmente ajeitar, limpar e fazer ela mais produtiva. Então aqui tem duas situações. Aquele que não está no ramo verdadeiro vai ser cortado, e aquele que está no ramo verdadeiro, assim que começar a produzir o fruto, vai receber uma poda para que produza mais ainda. Deus não é um Deus estagnado, um Deus que vai deixar a gente parado, um Deus que vai querer que a gente fique estático. Ele é um Deus dinâmico, um Deus que está em movimento, se movimentando no reino,
para que o nome dele seja glorificado. Ele jamais vai deixar a gente acomodado, parado e quieto no lugar em preguiça. Ele vai dar uma sacudida, ele vai dar uma limpada, ele vai dar uma ajustada, porque nós precisamos estar como imagem e semelhança de Cristo, para que sejamos um nessa videira e alcancemos a salvação de acordo com o propósito e a vontade desse agricultor que é o Senhor. Diga glória a Deus. E essa poda acontece para que seja produzido ainda mais fruto. Então ele fala sobre a produção do fruto, e assim que tiver produzindo um fruto, vai ter que podar para dar mais fruto. Olha que interessante quando você for assistir lá os vídeos falando sobre a videira. Acontece essas podas, esses cortes, acontece esses ajustes na vinha, pelo menos 4 vezes durante o ano, o que seria a cada 3 meses para que ele produza. Só que na hora que tem as podas, na hora que coloca tudo certinho, na hora que vai retirando os galhos secos, que vai retirando os fungos, que vai colocando medicamento para que a planta não morra, para que ela fique bonita, cheia de vigor, para que haja adubo, para que coloque todos os mantimentos, os ingredientes, os nutrientes necessários e aquela limpeza que faz. Isso acontece pelo menos em todas as ocasiões do ano, não no mesmo tempo, porque dá a impressão que se faz tudo isso e espera produzir, mas não é. No primeiro mês faz algo, no segundo faz outro, no terceiro acrescenta, e aí esse agricultor ele vai moldando, vai ajustando, vai edificando essa vinha para que ela esteja de acordo com a produtividade adequada e ela não venha sofrer lesões e danos, inclusive pelas pragas, pelas doenças, pelas pestes. Então é lógico que esse cuidado que o agricultor tem é para que se produza ainda mais frutos. Aleluia! Glórias a Deus! E quando a gente fala de fruto, a gente está dizendo que esse fruto é o fruto do Espírito Santo. E então a gente para e muitas vezes a gente pensa assim, produzir frutos. Se fosse produzir frutos, tudo que a gente fizesse, que fosse de obras, ainda que elas são importantes para aqueles que estão em Cristo e são convertidos, teria um significado humano. A glória seria para si mesmo. Então, ficar correndo de um lado para o outro, fazendo um bocado de atividade, fazendo tantas coisas, achando que está produzindo muito no reino e que a gente pode conquistar agora um amor maior, diferenciado de Deus, que a gente vai ser reconhecido, vai ser valorizado por Deus e que todos vão olhar para a gente, porque a gente está fazendo muitas coisas para o reino, está com a concepção errada do que Jesus traz em relação à videira e os ramos. A glória que somos salvos, se somos salvos, vamos produzir boas obras, mas o fruto que Ele quer que a gente produza é o fruto digno de arrependimento, fruto de justiça. Deus quer que a nossa vida seja um reflexo, testemunho, não somente para as pessoas, mas também para toda a natureza, para todo mundo, visível e invisível, para todo o universo ser glorificado através das nossas vidas em Cristo Jesus. Amém? Então, isso aqui vai mudar muito, porque agora, como eu falei anteriormente, a gente vai ficar descansado. O descansado não é preguiçoso, não é parado, não é inerte, não, mas o descansado é sabendo que o responsável direto para se produzir e se alcançar o objetivo e de dar resultados é o próprio Deus, não sou eu, nem é você, é Ele que vai fazer tudo como cuidado da vinha. Amém? Então eu vejo pessoas fazendo tantas coisas para poder aparecer e elas querem receber a glória na realidade para si, não tem entendido o que Deus está falando. E muitas vezes vai fazer tantas essas coisas para ficar evidente, receber likes e quem sabe vai estar na ponta, na mídia,
ainda que as obras sociais são importantíssimas, as missões mais ainda, e louvo a Deus pela vida dos missionários e de todos aqueles que estão fazendo obras sociais intensas, porque entendem que o servir é algo do reino e é importante, porque melhor coisa é dar do que receber, e aquele que é discípulo, ele serve porque ele está salvo, e a demonstração do amor é o serviço no reino. É lógico que um bom servo, ou um bom discípulo, melhor dizendo, é aquele que vai servir sem querer nada em troca. Mas aquele que está fazendo alguma coisa, ele confundiu o texto de Tiago, que fala que não existe fé sem obras, com esse texto da videira e os ramos, que não tem nada a ver, ainda que nós que estamos em Cristo praticamos boas obras e obras dignas de louvor e glória para Jesus. Amém? Ele fala sobre um bom testemunho, as pessoas olharem para nós e sabermos que nós somos dessa videira verdadeira, somos filhos de um pai que é agricultor. Então Deus vai trabalhar em nós esse fruto do Espírito, e é lógico que quando a gente estiver produzindo, Ele vai podar, para que a gente possa produzir mais. Então imagine que você era uma pessoa impaciente, tudo você perdia. Eu falei isso de manhã, estou repetindo, perdia a calma, a tranquilidade, ficava esbaforido, revidava, ficava nervoso, gritava. E agora Deus vai trabalhando nesse fruto para que essa paciência seja relevante, seja visível, seja plena. Quando chega num determinado momento que aquelas situações que tiravam a gente do sério já não tiram mais, Deus vai e coloca uma situação pior. Porque não é para produzir fruto, é para produzir mais frutos. Então muitas coisas vão acontecer na nossa vida, porque Deus quer que o nome dele seja glorificado através da produção de muitos frutos, como diz aqui na palavra. Então é lógico que você já está convidado, intimado para estar domingo que vem, para que a gente possa ver o fruto do Espírito, que são 9, e a gente vai trabalhar com cada um deles, à luz da palavra de Deus, para que a gente possa abrir a Bíblia, olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, refletir na palavra do Senhor e ver como é que está a nossa vida. A nossa vida diante da luz das Escrituras, não a vida das pessoas, não os outros ministérios, não o que está acontecendo com o ímpio, com aquele que está morto. Eu estou falando de vida, videira verdadeira, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, e se Jesus é a verdade e Ele é o único e suficiente caminho, é lógico que a gente está trabalhando com a palavra verdadeira. Estou falando para pessoas que estão vivas, para pessoas que estão mortas, já estão cortadas da vida. Então como é que a gente vai querer que uma pessoa que não nasceu de novo entenda as coisas que a gente entende? Impossível, eles estão mortos, ainda não receberam a vida eterna. Então, a gente querer falar para alguém que está transgredindo a lei e nunca fez aliança com Cristo, algo, não dá, pessoal. Ele primeiro precisa nascer de novo, mas aquele que já recebeu essa revelação de Deus, já nasceu de novo, se ele continuar no mesmo caminho, ele vai ser cortado. Agora, se ele está se esforçando, se ele está dentro, se ele está enxertado nessa videira que é Cristo, se ele está vivendo a vida de acordo com o que Deus quer, se ele não se desapega de Cristo, se ele está abraçado com o Evangelho, se ele está inserido no processo, se ele entende que a palavra tem um propósito na vida dele, ele vai continuar com Cristo todos os dias, é certo que ele vai produzir muito fruto e no final vai encontrar salvação eterna. Amém? Glórias a Deus. Então, por que as dificuldades, os problemas vêm para a vida do crente? Você já está com a resposta. Porque ele está fazendo o quê? Com que a gente seja moldado para ficarmos à imagem e semelhança do primogênito, nosso irmão mais velho. Que, diga-se de passagem, a vida de Jesus foi uma vida de alegria, uma vida de muitas
festas, de muitas farras, de muitas diversões. Foi uma vida de muito sofrimento. Então eu estou te convidando para a partir de agora sofrer bastante para produzir fruto digno de arrependimento e encontrar salvação. A igreja fica vazia. Entenderam? Porque a gente que nasceu no evangelho de 20 anos para cá, a gente entendeu um evangelho distorcido da verdadeira palavra. Agora, essa vida de sofrimento faz com que Deus nos encha de alegria, e mesmo em tribulações, em adversidades, em problemas, em aflições, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Jesus nos convida para sermos discípulos dele, a primeira coisa que ele fala para mim e para você é o quê? Quem quiser me seguir, a gente vai precisar negar nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos egoísmos, os nossos orgulhos, as nossas mazelas, os nossos pecados, a nossa soberba, a nossa altivez, as nossas vaidades. Primeiro passo. Depois vai tomar o quê? Sol, chuva, água de coco. Não, tomar a cruz. Vai ver lá na Bíblia o que é tomar a cruz. Meu Deus. Vai cair pelo caminho, vai ser xingado, vai ser ameaçado, vai ser injuriado, vai ser cuspido, mas Deus vai levantar sempre alguém para poder nos ajudar nesse processo. E aí acabou? Não, a gente vai para onde? Para a cruz. Vai ter que morrer a nossa natureza adâmica, a nossa natureza humana pecaminosa. Então Deus nos convida para que a gente possa morrer para ressuscitar. Deus não vai moldar o nosso caráter, Deus vai transformar o nosso caráter. Deus não vai pegar a gente e vai começar a fazer emendas no vaso. Ele vai quebrar o vaso e vai fazer um outro novo, meu querido. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Deus não vai moldar o nosso mau caráter. Deus vai quebrar todinho para poder fazer uma nova criatura. Diga amém. Então agora, se a gente resistir, é pior. Porque se a gente estiver enxertado nessa videira verdadeira, a gente vai receber a seiva, a gente vai receber o oxigênio, os nutrientes, a gente vai receber a água dessa videira que é verdadeira, porque nós somos um galho. Então a missão apacentar é um galho maior, e dentro da missão apacentar tem diversos galinhos, diversos raminhos. Deus vai trabalhar com cada galinho, com um galho maior, dentro de uma videira, que é o reino. Então Deus sabe como vai tratar cada um naquilo que precisa. E aquele que não é, ou não tem uma vida verdadeira, ele vai cortar. E a gente não tem dúvida que ele vai cortar. Só que nós não fazemos parte desse corte, a não ser que não estejamos arrependidos de verdade, genuinamente, e não estamos andando em Cristo. Porque antes, os protestantes, eles reivindicavam coisas de acordo com uma santidade, uma pureza. Por isso que vem os puritanos, etc. Eles reivindicavam uma vida de temor e obediência a Deus. Então se tornam protestantes do pecado. Quem já ouviu falar sobre o protestantismo? Muita gente, as pessoas falaram, eles são protestantes. Depois, com o passar do tempo, viraram evangélicos. E agora são gospel. O evangélico tolerava o pecado. O gospel já não sabe mais o que é pecado, o que não é, já faz parte. E não é isso que a palavra não muda, ela é imutável. Se a palavra não muda, o Deus de ontem, de hoje, de eternamente, para todos sempre, a palavra vai continuar.
nós podemos mudar, as pessoas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E se essa palavra permanece para sempre, a gente olha logo e sabe quem é que está enraizado nessa videira verdadeira, melhor dizendo, quem está dentro e faz parte dessa videira chamada Cristo, quem foi enxertado. Então imagine uma laranjeira que a gente cortou um pedaço do galho de limão ou de lima e enxertou ali. Tem todo um processo para que isso aconteça direito. Não pode ser de qualquer maneira. Então tem um talho certo, tem a época certa, tem a maneira correta de colocar o adubo. Quando a gente olha a vídeo lá nos filmes, tem, de um lado ela está bem bonita, toda verde, toda viçosa, mas do outro está cheio de fungo, porque o sol não pegou, a claridade não veio. E aí, a aparência é uma coisa, mas Deus sabe onde é que estão as nossas doenças, as nossas enfermidades, e Ele vai podar, Ele vai retirar, Ele vai colocar medicamento para que a gente não venha morrer, porque se a gente estiver enxertado nessa videira verdadeira, nós não vamos perder a salvação, porque o Senhor vai fazer de tudo para que a gente permaneça firme até o final dos séculos. Amém? E continuando o texto, a gente está agora no versículo de número 3, e aí ele vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, se a gente está enxertado nessa videira verdadeira, é lógico que tudo que vem de santidade vai passar para os galhos menores. Tudo que vem de bom, tudo que vem de alimento, e essa palavra é o nosso alimento espiritual, é ela que nos fortalece espiritualmente, vai chegar em todos os galhos. Nós somos o ramo. Se nós estamos nessa palavra, é certo que a gente já está limpo pela palavra. Então precisamos refletir, meditar, precisamos orar, ler, ouvir, precisamos nos envolver com essa palavra todos os dias, porque senão não vai passar alimento, não vai passar oxigênio, não vai passar vida. Precisamos dessa palavra para que a gente esteja limpo, porque todo galho que já não está conectado na videira verdadeira começa a ficar estragado e ele vai ficando podre e certamente vai ser cortado. E aí ele continua dizendo no versículo 4, Cristo vai dizer assim: permaneçam em mim. Ele dá uma ordem e uma sugestão ao mesmo tempo: permaneçam em mim. Não permaneçam no outro, porque existem outros que não são verdade, que não são verdadeiros. Existe uma outra videira que não é verdadeira, mas vocês precisam permanecer em mim, e eu permanecerei em vocês. Então agora Jesus está fazendo um convite para que nós sejamos um, como Ele, o Pai, é um. Então, assim faz com que sejamos um em Cristo. Um só batismo, um só Deus, uma só fé. Nós todos aqui, como pequenos ramos nessa videira, estamos em unidade, permanentes e permanecidos na palavra, para que o próprio Deus ele esteja permanente dentro de nós e a gente tenha vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Vocês também, aliás, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Então ninguém vai evidenciar o fruto do Espírito se não tiver enxertado na videira verdadeira. Pode até palestrar, pode falar sobre Jesus, pode ter gírias gospel, pode falar o evangeliquez, mas a vida, o comportamento está desalinhado com aquilo que está nas Escrituras. Então a gente vai conhecer aquele que realmente está com Deus. Quando? Grita mesmo, Satanás. Quando produz o fruto digno de arrependimento,
reconhecimento que somos limitados, humanos, pecadores, que precisamos de Cristo, e todos os dias somos confrontados por essa palavra para a gente se arrepender e Deus transformar os nossos desvios de caráter e o nosso mau caráter em um caráter na imagem e semelhança de Jesus. Então, se essa palavra ela está indo agora ao nosso encontro e ela está tumultuando a nossa mente, a ponto da gente ficar com uma sensação desconfortável na nossa alma, é porque a poda já chegou. Amém? Se a gente ouve a palavra e essa palavra é só sucesso, é só vitória, é só bênção, é só multiplicação, é tudo dando certo, é prosperidade, ainda que essas coisas aconteçam com aqueles que estão com Cristo, tem alguma coisa errada. Porque nesse contexto, a palavra tem que vir produzir fruto digno de arrependimento. Chorar, lamentar e bater em retirada em nome de Jesus. Amém. Tem que correr mesmo. Está entendendo como é que está se movimentando o mundo espiritual, queridos? Porque se for para fazer, preste atenção aqui, o inimigo apanhando da palavra, já está consumado. Já está consumado. Quando a gente deixa qualquer comida, quem tem gato em casa, de vacilo, o que acontece? Uma comida boa que você deixa de vacilo, o que o gato faz? Ele vai roubar, vai furtar. Então, ele é o ladrão. Ele é o ladrão daquele momento. A gente que está em Cristo, a gente percebe como Deus está falando conosco. Ah, bobagem, tem um gato aí do vizinho. Tem mesmo, mas na hora que a gente está ministrando sobre a palavra verdadeira, o ladrão tem que bater retirado das nossas vidas, porque a gente vai produzir muito para a glória de Deus, amém? E tem que sair gritando mesmo, porque é terrível. Nosso Deus é um Deus terrível e temível, e Ele faz proezas e maravilhas pelas nossas vidas e para que tudo aconteça no reino, porque Ele nos considera como filhos. Nesse dia dos pais, Ele nos dá presentes, amém? Então, quando nós estamos assim enxertados nessa videira verdadeira, a gente não vai produzir fruto se não permanecer em Cristo. Então, muitas pessoas estão produzindo muitas coisas e a gente está em evidência olhando, porque quem sabe ela consegue conquistar um amor de Deus, um reconhecimento das pessoas, um tapinha nas costas, um título. Não adianta nada disso, porque quando a gente vai conviver com a pessoa, o comportamento dela não está de acordo com as escrituras sagradas, e aí a gente sabe que não é a videira verdadeira. Uma fachada, bem vestido, tudo bonito de aparência, é o que está lá em um dos vídeos, e aí a gente vai ver que muitas vezes esse crescimento e essa multiplicação acontece isso. Uma das podas não foi adequada, um dos funcionários fez uma poda inadequada, e aquele ramo cresceu, produziu muita uva, e uma uva ficou agarrada com a outra, os cachos de uva verde, o sol já não estava mais trazendo a claridade, uma misturada com a outra, aí a uva começava a ficar amarga, ela não tinha o crescimento adequado para ficar doce, tanto em volume quanto em textura, e a maioria ia ficar no verde. É assim, quando a multiplicação, o crescimento não vem da videira verdadeira de Deus, incha, ele cresce exponencialmente, mas sem maturidade espiritual. São as uvas verdes que não servem para nada, porque não estão fundamentadas na palavra. Quando vem uma tempestade, não fica de pé, porque está alicerçado na areia. E aí o agricultor percebeu lá no vídeo, e ele vai retirando os cachos um dos outros, separando, podando mais, podando com mais agressividade, com mais empenho, para que eles possam tomar a proporção, para aquela uva não ficar amarga, porque no Antigo Testamento
diz assim: meu povo Israel é aquela videira que deveria produzir muito, mas eles produziram frutos amargos. Eles vieram como se fossem uvas amargas que embotava os dentes. Alguém já leu essa passagem no Antigo Testamento? E aí eu precisei cortar, porque eles estavam se prostrando e adorando outros deuses estranhos. A idolatria entrou neles, de sorte que agora eles não produziram um fruto como deveria. Por isso a profundidade desse texto da videira, com a revelação sobre a vinha, sobre as uvas, sobre a produção. Então Deus não vai deixar a gente ficar dessa maneira. Quando Ele perceber que está crescendo desordenadamente, que está exponencialmente preguiçoso, e até tem livro falando sobre o ócio, não fazer nada, ficar o tempo todo parado. Tenha cuidado, porque a poda vem severa. Porque Deus quer que a gente produza um fruto, e esse fruto vai mostrar arrependimento. E aí ele no versículo 5 diz assim: Jesus, eu sou a videira. Ô glória! Vocês são ramos. E aí ele traz a revelação que nós somos os ramos mesmo. No versículo de número 1 ele fala que ele é a videira e o Pai é o agricultor. Mas no versículo 5 ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E aí ele concretiza dizendo: vocês fazem parte de mim e eu faço parte do Pai. A única maneira de vocês estarem ligados com o Pai e terem a vida eterna em Deus é estarem comigo. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. Não existe um outro Deus que não seja Cristo Jesus. Não existe outro caminho para a eternidade salva se não for em Cristo. Não tem como se separar de Jesus Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E aí ele traz de novo dizendo: se vocês estiverem comigo como os bons discípulos, se vocês entenderem esse processo, se vocês estiverem em mim, enxertados em mim, vocês vão produzir muito fruto, muito, muito, muito. Não é pouco, mas é muito. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então muitos estão correndo para um lado e para o outro, estão se apresentando, sendo apresentados, estão roubando a glória de Deus, querem ficar completamente atenciosos, ou querem estar em evidência, produzindo tantas coisas para chamar a atenção. E aí, uma dessas situações está no versículo de número 1, quando ele fala que Deus é Pai. A orfandade faz com que a gente queira aparecer para os outros e as pessoas nos reconheçam, porque a gente não foi valorizado e reconhecido pelo nosso Pai. Então essa carência afetiva faz com que a gente queira se amostrar, queira ser antropocêntrico, trazer tudo para nosso centro. A criança pequenininha, quando ela ainda está formando ali a personalidade dela, e se você não der atenção devida, ela vai fazer alguma coisa para poder todo mundo parar e chamar atenção, nem que seja para poder repreender, sim ou não? É assim também aquele que não tem o caráter de filho ou filha. Ele vai fazer alguma coisa para chamar a atenção dos outros, porque essa orfandade, por não entender que Deus é um Pai, ele vai tentar atrair os olhares e a atenção para si mesmo, porque não consegue produzir o fruto, já que não está enxertado na videira verdadeira, vai ter que dar um jeitinho para poder alguém perceber que está dando alguma uvinha, ou que tem algum restinho de galho vivo e tem uns resquícios de uva podre pendurado. É assim mesmo. Conheço um bocado. Mas depois que a gente percebe que quando tiver com essas uvinhas podres, essas uvinhas verdinhas, pequenininhas, que não está produzindo, e a gente já está aberto para poder ser podado, é maravilhoso, porque daquele ramo pequeno vai produzir
muito. Aí Romanos capítulo número 8 vai dizer que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que estão aí. Então, Jesus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida, queridos. Não é para a nossa morte, não é para o nosso desânimo, não é para a nossa derrota. Não é para a gente ficar pior, não é para a gente ficar ruim. Jesus permite que essas coisas aconteçam em nós, para que Deus, nosso Pai, seja glorificado, está moldando, poldando, fazendo com que a gente fique mais puro, mais santificado, mais limpo e produza muito fruto. Glórias a Deus por todos os acontecimentos, inclusive aqueles que são desagradáveis, de sofrimentos, de problema, de tribulação, porque Deus está fazendo com que a gente fique forte e produza muito fruto. Aí a dica é a seguinte: se volta para o mesmo ponto com o mesmo problema, é sinal que aquele lugar que houve a poda está querendo nascer antes do tempo, está querendo se exibir antes da hora, está querendo mostrar o que não é, e o agricultor conhece. Um dos filminhos, ele olha assim e fala: aqui não, eu já cortei, mas não vai produzir de novo. Puf, faz outra poda. Aí o tempo passa, 2, 3 meses, olha enramando de novo no lugar que o cara cortou. Aí sabe o que ele faz? Ele dá uma poda maior e bota como se fosse um verniz. Mas tem um nome certo, não é verniz, mano, mas é como se fosse uma cola, e ali não sai mais nada. Aí ele vai ter que enramar do outro lado, e aí vem uma planta viçosa, bonita e que produz. Então a mesma coisa nas nossas vidas. Se a gente for imprudente, precipitado, querer que as coisas aconteçam fora do tempo, ou achando que já está forte, já somos os super-heróis, os super-santos, e que nada acontece comigo, eu já tenho 50 anos de evangelho, já conheço tudo. Se continuar com aquela mesma característica, de novo, e se continuar, aí Deus sela para poder enramar do outro lado e produzir muito fruto. Então a dica é: houve a poda naquela área, desce na casa do oleiro, e nesse contexto, fala para o Senhor: retira tudo que é de sujeira, de fungo, de micro-organismo que está impedindo a produção. Retira de mim, Senhor, faz o polimento nesse ramo. Retira aquilo que o Senhor já está vendo lá na frente, que só vai ser problema, só vai ser mazela, só vai fazer com que a planta não seja viçosa. Retira logo, porque eu não quero ser cortado do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Se resistir, o que é que acontece? A situação vem maior, pior, e a poda é mais severa. Pronto, já fica a dica. Você já está com a pessoa do seu lado, que é o seu parente, seu familiar, você já dá um toque nele e diz assim: aceita logo a poda, porque senão o negócio pega. Versículo de número 6: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então, Jesus está falando, é aquele que não aceitar, que se rebelar, aquele que um dia fez aliança com Cristo e agora está afastado dos propósitos, não está mais enxertado na videira, quer andar segundo os seus próprios preconceitos, conceitos estabelecidos, quer andar segundo a sua própria vontade, quer andar segundo sua crendice, o seu achismo, a sua própria fé, que não a fé em Cristo Jesus. Olha o que ele diz: esse ramo é jogado fora e vai secar. Ele sai de Romanos 8, se assim a gente estava falando, e vem para Romanos capítulo número 1, onde Deus entrega o ser humano a si mesmo, para ele fazer o que ele deseja, o que ele queira, e fique desconectado completamente do propósito de Deus, e ele está vulnerável a tudo e a todas as situações terríveis e pecaminosas, porque agora ele foi cortado, jogado fora, e Deus está esperando secar. Para que secar? Para tocar fogo. Porque quem tem um plantio, quem tem uma roça, já viu a roça? É lógico que aqueles galhos secos, o agricultor ele vai tocar fogo, inclusive para que vire alguns nutrientes importantes que ele vai botar como adubo para o solo que está com a videira. E o versículo de número 7 vai dizer:
Aliás, ainda tem o versículo número 6 dizendo: tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Existe inferno. Quem está fora de Cristo vai para o inferno. E fim de papo. Porque quando era protestante dizia: existe céu, existe inferno. Céu para quem tem aliança com Cristo, e inferno para quem não tem. Céu para quem está andando em Cristo, e inferno para quem não está. Depois o evangélico agora é assim: existe sim céu e inferno, mas a gente não precisa falar mais e pregar sobre o inferno, não. A gente só vai falar sobre as boas novas dos céus. E aquele que não tiver em Cristo, ele já sabe, a gente não precisa nem comentar, não fala esse nome não. E agora, com gospel, já não tem mais nem inferno, são vários céus. Os céus dos céus, alguns céus mais céus e os outros menos céus. Uns mais céus e os outros mais meus. Uns são seus e os outros meus. E cada um querendo inventar algo que não tem. E a palavra é clara aqui: são lançados no fogo e são queimados. E aí a gente precisa entender: quando Jesus ele morre para ele ressuscitar no terceiro dia, existia naquele tempo, na aliança antiga, o Sheol. A pessoa morria e ficava ali naquele lugar, esperando a manifestação da glória de Deus. Jesus morre e separa o Sheol, fechando o Sheol. Separa como? Os que estão com Deus e os que estão sem Deus. Os que estão com Deus, céu. E os que estão sem Deus, inferno. Acabou. A partir de agora, com a nova aliança em Cristo, agora que eu falo em Cristo, quem morre sem Jesus já vai para o inferno, filho. Não tem purgatório, não tem oferta da viuvinha caindo, fazendo zoada no gasofilácio para o parente ressuscitar, ter uma outra oportunidade. Não vai existir nada disso. Morreu sem Cristo, inferno. Morreu com Cristo, céu. Aí agora, como eu dei o exemplo, vou dar novamente. Quem é policial sabe disso. Pegou um infrator naquele crime, ele vai ser preso em flagrante, vai ser colocado na cela, está preso e vai esperar o julgamento. Quando vier o julgamento, vai ser acrescentado a punição. Então, aquele que está no inferno no dia do juízo vai receber a punição de acordo com o que produziu em fruto e também as obras que praticou. Misericórdia. Porque imagine que a gente não produziu uma obra boa, mas a gente está enxertado na videira verdadeira em Cristo. Deus queima com uma palha aquela obra que não foi boa e a gente só vai ser abençoado ou galardoado pelas obras que glorificaram o nome do Senhor. Mas aqueles que não têm aliança com Cristo vão ser julgados por todas as coisas. E aí no dia do juízo, Deus vai chamar a igreja para se apresentar diante dele, não é para dizer: você fez isso, você fez aquilo. Não. A gente vai ser chamado, porque a gente já está no céu, para as bodas do Cordeiro, onde Jesus vai nos servir para ser acrescentado às bênçãos. Ô glória! Posso ouvir um aleluia? Ô glória! Então essa palavra é digna de confiança. Ela é verdade, queridos. Ela é verdadeira. Agora, fala assim para mim: qual é a boa nova, pastor? Pergunta. A boa nova é que quem conquistou sua salvação não fui eu, não foi o padre, não foi o papa, não foi o presidente de nenhum país, não foi nenhum deputado, não foi ninguém do STF, não foi nenhum conhecido, amigo ou qualquer outro ser extraterrestre. Quem conquistou a nossa salvação foi. E se Jesus conquistou a nossa salvação, Ele vai fazer com que essa videira seja completamente podada pelo agricultor para produzir muito fruto e a salvação ser completa, porque aquele que Deus colocou na mão de Cristo, Ele não vai perder nenhum. Aleluia! E isso não dá margem para a gente agora ser uma videira, ou melhor, um ramo bravo dentro da videira. Não querer receber alimento, não querer ser oxigenado.
andar misturado com os fungos, não aceitar a seiva, não querer que o agricultor pode. Misericórdia, que hoje deve passar todos os caminhões logo hoje, rapaz. Tanta rua. Mas é porque o mundo espiritual é assim, mano. Querem calar a igreja, mas não vão conseguir, porque a palavra, ela não pode ser calada. Ela vai sair com um direcionamento e um propósito para multiplicar e produzir muito fruto. Glórias a Deus. Então, se a gente está enxertado nessa videira verdadeira, a salvação é certa. Você pode ter certeza da sua salvação e convicção. Ainda que o diabo invente mentira, que tente te enganar, ainda que venha a mentira das outras pessoas, que sejam ilusões as coisas, quem conquistou sua salvação foi Cristo, e ela não é perdida. Amém? A não ser que você desista de Deus, não queira Jesus. Mas isso nunca vai acontecer conosco. Versículo 7, estamos entrando no versículo penúltimo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha agora o que ele fala. Ele faz um trocadilho, porque ele tinha falado sobre que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e temos que permanecer nele. Agora no versículo 7 ele vai dizendo, se vocês estão em mim, a palavra, então ele está dizendo assim, essa questão dessa vinha que você está vendo, é a palavra que é a videira. Se vocês estão em mim, e essa palavra permanecer em vocês, vocês podem pedir o que quiser que vai ser concedido. Então você pode orar e dizer assim, pode dar uma folha bem bonita aqui para o seu nome ser glorificado, na mesma hora a folha nasce. Deus, em nome de Jesus, que essa uva seja bem gostosa para alimentar muitas nações na mesma hora, porque a gente está recebendo a seiva que vem da própria videira verdadeira. Então, se a gente está na palavra e a gente ora, a palavra acontece. Se a gente está orando e não está acontecendo, é porque a gente não está ou na videira verdadeira, ou a gente não está orando a palavra, a gente está orando as coisas que a gente quer, não que Deus quer. Porque se a gente ora as coisas que a gente quer, Deus não tem compromisso de realizar. Se a gente insistir, Ele pode até nos dar para a gente quebrar a cara e Ele vir com a poda mais forte. Meu irmão, quando eu descobri isso, eu parei de orar os meus interesses. Quer uma sugestão? Ore só o que é interessante para o reino. Se você está nessa videira, se você faz parte desse reino, se você está inserido nesse processo, tudo que for para o reino, você recebe. Porque Deus vai nos dar para poder dar para os outros. Deus não nos dá nada para ficar para a gente. Agora, imagine Deus nos dá tantas coisas e no dia do juízo a gente vai ter que apresentar o que foi que a gente multiplicou para Ele. Não vai acontecer no dia do juízo, filho. Vai acontecer agora. A poda vai vir agora. Tá claro? Porque no dia do juízo, se Ele for mostrar as coisas que a gente não fez,